Paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais um evangelismo aqui na cidade de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. O som já tá ali tocando. Tô numa praça aqui na cidade, em frente à prefeitura. Algumas pessoas. E vamos tocar trombeta. 1, 2, 3, 4 ouvindo. Um ouvindo já tá bom. Já tá ganho. Um ouviu, se converteu. Amém. A moto Atalaia tá ali, posicionada ali. Amém. Glória a Deus. Uma boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Sou o missionário Marcos, desenvolvo um projeto evangelístico missionário pela América do Sul, Brasil. E nesta tarde de quarta-feira, estou passando aqui na cidade de Itaquiraí e gostaria de compartilhar uma palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 da Bíblia Sagrada. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Vou ler novamente Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas são as palavras do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Jesus aqui dá uma resposta, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai
ninguém vai a Deus se não for por mim. Jesus fala. O melhor presente que uma pessoa pode receber enquanto ela vive na face dessa terra, o melhor presente que o homem e a mulher podem receber é ouvir falar do amor de Cristo. O amor de Cristo excede todo entendimento. Por quê? Porque o próprio Deus é o Criador de todas as coisas, e há mais de 2000 anos atrás, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para salvar uma humanidade que estava caída, uma humanidade que estava afastada de Deus. O ser humano é a imagem e semelhança do próprio Deus. Então Deus amou o mundo. O amor de Deus vai além do amor do homem. O amor do homem é carnal. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor do homem tem condições. O amor de Deus é incondicional. E o amor de Deus foi tão grande que Deus entregou seu próprio Filho para ser morto, crucificado, amolado, para que eu e você alcançasse a salvação por meio do sangue derramado na cruz do Calvário. Então aqui Jesus, ele responde-lhe uma pergunta dizendo: eu sou o caminho. Jesus está falando que ele é o estilo de vida que conduz o homem e a mulher com o Criador. A Bíblia diz que o único mediador entre o homem e Deus, o nome dele é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Nazareno, o enviado de Deus, o amado, o Filho de Deus encarnado em homem. Nasceu numa manjedoura, humildemente, foi bebezinho, ficou 9 meses no ventre de Maria, nasceu, foi filho do carpinteiro, trabalhou. As mesmas necessidades que eu e você tem, Jesus também teve. Jesus caiu tombo, se ralou, Jesus trabalhou, Jesus teve aflições, Jesus teve medo, Jesus, ele experimentou o trabalho, a labuta do dia a dia. A diferença é que Jesus é o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Então Deus enviou o Cristo, Jesus, como uma forma de amor, porque era necessário o sacrifício de um inocente, para que eu e você fôssemos redimidos. Você sabe o que significa remissão? A remissão é quando se apaga, quando se quita uma dívida impagável. Eu e você, nós tínhamos uma dívida impagável, que nós não conseguiríamos pagar com ouro, com prata, e nem por meios de sacrifício humano. Era necessário o sacrifício de um inocente. Então Jesus, enviado de Deus, como missionário, ele veio, pisou nessa terra. A Bíblia fala que Jesus andou fazendo bem. Jesus peregrinou nessa terra fazendo bem e não olhando a quem. Aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Aonde Jesus passava, o paralítico era curado, o cego via, o surdo ouvia. Jesus, aonde ele passava, o milagre acontecia. Até o morto
ressuscitado. Aonde Jesus passava, a tristeza saltava em alegria. Porque aonde tem a presença de Jesus, a tristeza não consegue permanecer no mesmo lugar. Em nenhum momento a Bíblia revela Jesus pregando prosperidade. Material, não. Em nenhum momento você vai achar na Bíblia Sagrada Jesus pregando, entregando chave de carro, de apartamento, de fazenda para ninguém. A primeira mensagem de Jesus na face dessa terra foi a mesma mensagem de João Batista. Você já ouviu falar do profeta João Batista? Um louco que vivia no deserto. A mensagem de João Batista, você vai ver lá, era a seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista foi levantado por Deus, preparado por Deus, para preparar o caminho de Jesus. João Batista estava no Rio Jordão, batizando aquele povo nas águas. Mas João Batista mesmo declarou: adivinhe um maior do que eu, aonde ao qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, mais poderoso do que eu, o Filho de Deus, que vai vir para tirar o pecado do mundo. Olha que passagem tremenda. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para arrancar o pecado do coração do homem. O que Deus mais ama são pessoas. Mas o que Deus mais odeia é o pecado. O pecado é uma doença que destrói o homem, a mulher, a sociedade, a família. É por causa disso que a Bíblia fala em Romanos 6:23, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio para arrancar o pecado do mundo, para arrancar o pecado do coração do homem. O homem estava condenado. A Bíblia Sagrada revela um período na Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, um período de silêncio, onde Deus se calou por 400 anos. Por 400 anos Deus ficou quietinho, só observando. A humanidade cada dia mais ficou longe da presença do Criador. Se você vai falar isso para o evolucionista, para a ciência, os que crê na teologia da evolução, ele vai achar essa mensagem que eu estou pregando uma aberração. Porque a ciência fala que o homem veio do macaco. Mas a Bíblia não fala que o homem veio do macaco. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Desde quando eu e você é parecido com o macaco? Mas o diabo engana tanto as pessoas, que coloca na mente das pessoas, de muitas pessoas, que o ser humano veio do macaco. Veio da evolução, que houve lá no céu, uma explosão, aí veio o ser humano. Não. A Bíblia fala que no início Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Primeiro Deus criou o homem, e depois da costela de Adão, Deus criou a mulher. Porque Deus falou que não é bom que o homem vive só, então vamos fazer uma disjuntora. Tudo que Deus fez foi perfeito, os céus, a terra, as florestas, tudo que Deus criou é perfeito. Só que Adão e Eva não deu valor. Adão e Eva vendeu esse direito de viver em paz eternamente no jardim do Éden, protegido por Deus, sem pecado, sem dor, sem enfermidade, sem doença, sem morte. Mas Adão e Eva não deu valor. Deu ouvido à serpente, que simboliza o próprio diabo, porque naquela época o diabo já estava ao derredor, já tinha sido expulso do céu, porque ele quis ser mais do que Deus, e Deus deu um chutão no traseiro dele, e ele desceu como um raio. O diabo, inimigo de Deus, inimigo do homem, inimigo de tudo aquilo que Deus criou. É
Satanás. É por causa disso que a Bíblia diz lá no Evangelho de João 10:10, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aonde Jesus chega? A mensagem do Evangelho de Cristo é uma mensagem de vida. Por isso que Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, Jesus está falando, eu sou o estilo de vida que conduz o homem à vida. Eu sou o estilo de vida, eu sou o caminho, eu sou o estilo de vida que se o homem seguir, se a mulher seguir, vai ter vida, mesmo depois da morte. Porque a morte para Deus, e para quem está com o nome escrito no livro da vida, a morte é uma honraria. A morte só é uma passagem para a eternidade. Então quem tem Jesus, quem se arrependeu dos seus pecados, quem entregou a alma para Jesus, ele não teme a morte. Por que não teme a morte? Porque ele sabe, mesmo o seu corpo descendo para a sepultura, que todos nós vamos chegar um dia que nós vamos morrer, hoje, amanhã ou depois, ninguém sabe a hora. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer única vez, seguindo-se o juízo, Hebreus 9:27. Então a morte para o cristão, para o servo de Deus, para o homem e a mulher que entregou a alma, o coração, a vida para Jesus, é uma honraria. Está ganho. Porque o corpo vai para a sepultura, mas a alma, a sepultura não segura a alma. A alma, o destino é a nossa escolha que nós fizemos enquanto nós temos vida. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 9:27, morrendo-se o homem, segue o seu juízo. Então não existe purgatório, não existe missa do sétimo dia, não existe reencarnação. Morreu, ou é céu, ou é o inferno. A Bíblia fala sobre o céu, a Bíblia fala sobre o inferno. Não tem como eu vir aqui ou sair por aí pregando o Evangelho se não falar sobre o céu e se não falar sobre o inferno. São dois caminhos, são dois lugares.
O caminho estreito leva o homem ao céu. Jesus mesmo falou. O caminho é apertado, a porta é pequena, o caminho é estreito que conduz à salvação. Mas existe um outro caminho. O caminho largo, a porta larga. Esta porta larga simboliza o mundo, as coisas deste mundo. Então nem tudo que o homem faz agrada a Deus. Nem tudo que eu e você temos acesso a fazer, mas nem tudo que nós podemos fazer. Porque tem coisas, muitas e muitas coisas que desagradam aos olhos de Deus. E se eu for começar a citar aqui, tem 1 bilhão de coisas que desagradam aos olhos de Deus. Porque a Bíblia Sagrada é um manual de conduta. Na Bíblia Sagrada tem os mandamentos. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então a Bíblia simboliza uma bússola. Um manual de conduta. Para seguir Jesus, para ir para o céu. E aquilo que Deus não se agrada, que vai condenar o homem. Porque Deus é justo. E as suas leis estabelecidas é de justiça. Então tudo que desagrada a Deus se chama pecado. E o pecado, a Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 59, se eu não estou equivocado, e no versículo 2, a Bíblia fala: o que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado significa a transgressão da lei de Deus. Mas como eu sei que eu estou fazendo pecado? É ler a Bíblia. Se nós não ler a Bíblia, não tem como nós saber o que nós estamos fazendo é certo ou errado. Então por isso que a Bíblia é a verdade de Cristo. É por causa disso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem só vive na mentira até ele conhecer Jesus. Quando ele conheceu Jesus, ele para de praticar mentira. Eu estou falando aqui em conhecer Jesus. Eu não estou falando aqui em ouvir falar de Jesus. Eu estou falando aqui em viver o Evangelho. Eu estou falando aqui em nascer de novo. Porque só vai herdar o reino do céu aquele que se arrepender e nascer de novo. Mas não é nascer da carne, nascer do Espírito. Nascer do Espírito significa o quê? Entregar a mente, o coração, a alma, o corpo para Jesus. A partir do momento que nós tomamos uma decisão para Jesus, nós não obedecemos mais a nossa vontade. Nós não fizemos mais a nossa vontade. Se nós mentíamos, nós não mentimos mais. Se nós adulterávamos, nós não adulteramos mais. Se nós roubávamos, nós não roubamos mais. Se nós invejávamos, nós não invejamos mais. Se nós enchíamos a cara de cachaça, nós não enche mais. Se nós se drogávamos, nós não se droga mais. Se nós praticávamos mal, nós não praticamos mais. Isso é nascer de novo. Mas para que nós venhamos ter essa mentalidade, é necessário nós passar por uma metamorfose de mentalidade, de pensamento. Mas como que nós vamos passar por essa transformação se nós não entregar e não ler a verdade de Cristo? Não ler a Bíblia Sagrada. Não tirar um tempo para se relacionar e conhecer a história de Cristo. O homem tira tempo para tantas coisas. Tira tempo para trabalhar, tira tempo de curtir com a família, tira tempo para os filhos, tira tempo para o futebol, tira tempo para os amigos para ir para a balada, tira tempo para o carnaval, tira tempo para viajar, tira tempo para jogar cacheta, tira tempo para ir para os amigos, tira tempo para ir pescar. Muita coisa. Mas não tira tempo para Jesus. Não tira tempo para pegar a Bíblia Sagrada e querer saber o que vai acontecer depois da morte. Porque enquanto eu e você viver aqui nessa terra, beleza. Mas e depois da morte? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho dúvida do que eu vou falar. É muito falta de coerência alguém inventar um negócio chamado purgatório, dizendo que todo mundo vai para lá e depois só resta rezar 7
7 dias a fio, acender 10 velas de um lado, acender 10 velas do outro, para Deus receber a alma do defunto. É muita falta de coerência. Um Deus que criou os céus e a terra, criar um purgatório para misturar todo mundo junto, o bom e o ruim, todo mundo junto. O cara foi o bandido a vida inteira, aí vai pro purgatório. Aí vai uma meia dúzia de gente lá, vai orar pela alma do defunto, rezar, não sei o que lá, acender algumas velas. Ó Deus, receba esta alma. O camarada não prestou a vida inteira, aí vai pro purgatório, simplesmente em 7 dias vai resolver. Deus não é bobo, Deus não é palhaço, Deus não é injusto para misturar todo mundo junto. Eu não consigo entender. Eu só sei que isso é uma mentira do diabo, porque o diabo engana as pessoas. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Quem foi preparar um lugar no céu, lá no Evangelho de João, eu li no capítulo 14, no versículo 1 em diante, se você ler lá, você vai ver Jesus falando: eu vou preparar-vos lugar, não turbe o vosso coração, não se aflige. O lugar que Cristo foi preparar, lá o ladrão não chega, lá não tem doença, lá as ruas são de ouro, lá não precisa você pagar segurança particular, lá você não precisa pagar plano de saúde, lá você não precisa se preocupar com dinheiro para pagar aluguel. O céu é de glória. Lá no céu não existe esse negócio de quem tem mais e quem tem menos. Um tem bastante, que nem sabe o que tem. O outro é miserável, não tem nada, não tem nenhuma casa para morar. Enquanto uns têm terra de perder de vista. Mas quando morre não leva nada. O homem não leva nada. Ah, mas eu tenho tantas que não interessa, você pode ter o que você quiser. Para Deus não vale nada. O que nós perdemos noite de sono achando que... Perdemos noite de sono se preocupando com coisas desse mundo. Para Deus não vale nada. Na pandemia, só no Brasil, morreu mais de 700 mil pessoas. Bilionário, trilionário. Pessoas de poder, pessoas de nome, pessoas famosas, que davam a sua fortuna em troca da sua vida. Não adiantou nada. O coronavírus veio e jogou pro barro. E o que adiantou? Aquela herança toda, aquela ganância toda. Quantos bilionários podiam ter ajudado os miseráveis que andam por aí, passando necessidade, passando dificuldade, trabalhador. O mundo é injusto. As coisas deste mundo são injustas. Os governos, nem sem comentário. No governo, tudo cambado de podre. Se salvam os 3, 4, que é temente a Deus, o resto, se tiver oportunidade, eles roubam com força. Injustiça. Apoia leis que prejudicam o trabalhador. Apoia leis que prejudicam o pequeno. Apoia leis que é contra os princípios divinos, que é o aborto, casamento de homossexuais. Aonde que está escrito na Bíblia homem casando com homem? Aonde que está escrito na Bíblia mulher casando com mulher? Aonde já se viu homem com homem gerar filho? Aonde já se viu mulher com mulher gerar filho? Aí você acha que Deus olha do céu e olha como? Cada dia mais o homem pecando e pecando e pecando e pecando. Aí morreu? Opa! Vai lá pro purgatório ou vai reencarnar daqui não sei lá quanto tempo e tá tudo certo. Meu amigo,
para nós ser salvo, é necessário nós crer na palavra de Deus. Vou repetir. Para nós ser salvo é necessário nós se arrepender e reconhecer o nosso estado. O homem, se não nascer de novo, do espírito, de mentalidade, ele não tem como passar pela transformação, porque o homem em si só, a natureza humana é uma natureza caída, é uma natureza egoísta, é uma natureza que é carnal, que gosta das coisas deste mundo. E se nós não receber a transformação que vem através da palavra de Deus, dos mandamentos, através de um relacionamento com Cristo em oração, que é a oração do Pai Nosso, você entra no quarto e fala com Deus, não tem como nós agradar a Deus, não tem como nós ser filho de Deus. Aí você pode me perguntar, mas pregador, todos nós somos filhos de Deus. Sim, da carne sim. Eu concordo com você. Todos nós podemos até ser filho de Deus da carne, através de Adão. Mas ser filho de Deus no espírito, aí a conversa muda. Quem não nascer de novo não é filho de Deus. Do espírito não. E Deus vai vir buscar os seus filhos. Deus não vai vir buscar bastardo. Deus não vai vir buscar a pessoa que não quer o céu. Deus não vai vir buscar uma pessoa que não se arrepender e não reconhecer que ele é servo, dependente, miserável, carente, dependente da misericórdia de Deus. E não adianta. O homem sem Jesus vive uma vida vazia. A mulher sem Jesus vive uma vida solitária. O homem sem Jesus vive uma vida solitária. Mas eu tenho muitos amigos, eu tenho muita influência. Sem Jesus não adianta de nada. O único que preenche o vazio no coração do homem é Jesus. Jesus é quem conhece os teus pensamentos, Jesus conhece as tuas necessidades, Jesus conhece cada fio de cabelo que tem na tua cabeça, Jesus conhece cada célula que passa no teu corpo. Jesus, o Filho de Deus, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para libertar, para transformar, para quebrar as correntes, para livrar o homem do perigo, das algemas. O que mais o diabo gosta de fazer é escravizar as pessoas. O diabo escraviza as pessoas nos vícios, na depressão, nos remédios, na mentira, no engano, na ignorância. A Bíblia diz lá em Oséias 4 e 6, o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Quem vive na ignorância é porque não tem conhecimento. Se uma pessoa não conhecer, como que ela vai fazer para se defender das mentiras? Por isso que Jesus ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que o homem conhece a verdade, ele começa a abandonar as mentiras. E eu vou falar uma coisa para você. No Evangelho de João 8,44, a Bíblia diz que o diabo é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, o próprio é o pai da mentira. Então a guerra é entre a verdade e entre a mentira. Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Os seus mandamentos é a verdade. Mas em contrapartida, do outro lado tem a mentira. E a mentira é uma desgraça. A mentira causa guerra. A mentira causa discórdia. A mentira causa inimizade. Tudo através de uma
mentira. Uma mentira destrói. Se você inventar uma mentira da vida de alguém, aquela mentira pode destruir a pessoa. Se alguém acreditar em uma mentira, aquela mentira pode se proliferar e contaminar uma cidade inteira. Então, uma mentira que o diabo solta numa sociedade, numa família, num casamento, numa mente, num coração, numa mentira que nós acreditamos, aquela mentira tem a capacidade de nos destruir. Porque é mentira. A mentira não tem firmeza, não tem solidez. A mentira distorce a verdade. Então não existe mentira pequena, não existe mentira grande. Mentira é mentira. E nós não devemos compactuar com a mentira. Mesmo que a verdade, muitas das vezes, machuca, dói. E muitas das vezes as pessoas preferem viver iludida, porque a mentira ilude. A verdade não. A verdade, meu amigo, quando você fala a verdade, pode ter certeza. Pode ter certeza que você vai ter poucos amigos. É um sinal de uma pessoa que tem poucas amizades. É quando é uma pessoa que fala a verdade. Porque a pessoa que fala a verdade, ela tem um compromisso com a verdade. Então ela vai falar a verdade. Ela não vai contar uma mentira só para agradar pessoas. O Evangelho de João 8,44, eu vou repetir. O diabo é o pai da mentira. E toda pessoa que mente é filho dele. Deus não compactua com a mentira. Deus tem compromisso com a verdade. Mesmo que ela confronta. Porque a verdade ela vai confrontar. Mas esse confronto nos causa liberdade. Nos liberta. Nos faz nos manter de pé. Nos faz nos manter íntegro. Nos faz nos manter fiel. Porque a verdade tem justiça. A verdade de Deus. E a verdade é um escudo. A verdade é uma ferramenta. É uma bomba na mão de uma pessoa que quer viver o bem com Cristo. E que quer alcançar o céu. E o diabo é perito em inventar mentira. Ele mente para o ser humano. Ele joga seta na mente do ser humano. Não, isso aí não tem problema. É uma mentira. Ah, isso aí não faz mal, todo mundo faz. Faz também, não vai dar nada, ninguém está vendo. É uma mentira. É uma mentira. Ah, morreu, acabou. Ó, olha só, olha a mentira do inferno. Ah, morreu, acabou, pode viver a vida de qualquer jeito. Pode viver a vida de qualquer jeito. Deus só quer o coração, então depois ele te salva, não dá nada não. Deus é amor, Deus é amorzinho. É uma mentira. Porque a Bíblia diz que Jesus falou: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É necessário o homem nascer de novo para herdar o céu. Quem crê será salvo. Quem vive no comprometimento com a palavra será salvo. A salvação vem através da graça. Não adianta, não precisa você fazer sacrifício. Jesus fez na cruz do Calvário. Não precisa você pagar para ser salvo. Ah, eu preciso fazer uma penitência, eu preciso fazer uma procissão, eu preciso pagar isso, pagar aquilo para mim ser salvo. Não. Jesus já pagou a conta há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Então nós não precisamos pagar mais nada. A salvação vem através da graça. Não é de nós. É o dom de Deus. Não depende de nós. Não depende também nós simplesmente fazer parte de uma religião, uma instituição religiosa, e
consciência. Não, não é assim. Participar de uma religião, de uma denominação, como você chama? Séria, não faz mal, faz até bem, mas não vai pensando que se você fazer parte de uma religião é porque você vai ser salvo porque você faz parte de uma religião. Não, a salvação não vem através da religião, a salvação vem através da graça, não merecida, nós não merecíamos, mas a salvação vem através da graça. Pela graça nós vamos ser salvos. Então a Bíblia fala que não é com ouro, não é com a prata que se compra a salvação. A salvação já foi comprada pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então não resta mais sacrifício. Se alguém vir falar para você que você tem que fazer um sacrifício para ser salvo, pode desmentir a pessoa na cara, que isso é uma mentira. Jesus já pagou a conta foi paga. Nós não teríamos condições de pagar essa conta. Era um valor impagável. Nós não tínhamos condições. Por quê? Porque nós pecamos. Agora, Jesus não pecou. Ele não. O Espírito Santo é que semeou Jesus no ventre de Maria. Então já nem foi pelo método natural. Foi pelo milagre. No ventre de Maria, o Espírito Santo colocou a semente que veio na Jesus. Então, ali nós já observa que foi o próprio Espírito Santo vindo do céu que colocou a semente no ventre de Maria e nasceu Jesus. Sem pecado, sem mancha. E você vai observar o diabo tentando Jesus no deserto para querer fazer ele pecar. Mas Jesus, com autoridade, o repreendeu ele. Em nenhum momento você vai ver que se houve pecado na vida de Jesus. Jesus não pecou. Maria pecou. Maria era uma pecadora. Mas Jesus não. Jesus não pecou. Se Jesus tivesse pecado, o sacrifício não valia nada. Mas Jesus não pecou. Agora Maria, eu e você, todos os seres humanos da terra, Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Nenhum justo. Ah, mas eu sou bonzinho, eu entrego cesta básica, eu vou na missa todos os dias, vou na igreja todos os dias, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Para Deus, para a salvação, melhor dizendo, não vale nada. Para a salvação, não. As obras podem contar para você receber a tua recompensa. Mas para a salvação, não. Para a salvação, você não precisa distribuir cesta básica. Para a salvação, você não precisa dar dinheiro para ser salvo. Você não precisa pagar penitência para ser salvo. A salvação vem através daqueles que crê. A Bíblia deixa bem claro, os que crê será salvo. Os que entregam a vida para Jesus será salvo. Os que se arrependem, os que reconhecem Jesus como Senhor. Então não tem senhora, tem Senhor. Tem Senhor dos senhores. Não tem senhora. Senhora não roga por ninguém. Quem roga é Jesus. O único mediador entre Deus e o homem. É Jesus, não é Maria, não é pastor, não é padre, não é papa, não é profeta, não é apóstolo, não é bispo. Não é nenhum santo consagrado pelo homem. O único santo do santo, o nome dele é Jesus. Jesus Cristo. Ele merece toda a honra e glória. E vou falar uma coisa para ti. Jesus divide tudo, menos a sua glória. Jesus, o Criador de todas as coisas, nosso Senhor Jesus, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é para Ele. A honra é para Ele. Ele não divide. Deus dividiu seu próprio Filho. Mas a glória dele não divide com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém.
É por causa disso que lá no livro de Apocalipse 21, a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras. Porque a partir do momento que nós colocamos uma imagem ou um objeto ou qualquer coisa neste mundo no lugar de Deus, nós estamos sendo idólatras. Nós estamos idolatrando. Tem pessoas que idolatram a si mesmo. Tem pessoas que se olham no espelho e começam a se idolatrar o seu corpo. Olha que formoso o meu corpo. Começa a idolatrar o seu carro. Começa a idolatrar sua esposa, o seu esposo. Tem gente que idolatra as coisas deste mundo. Deus rejeita a prática da idolatria. Deus rejeita a prática da idolatria. O único que merece toda adoração, o nome dele é Jesus. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana: chegou a hora, minha filha, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É ao Pai, não é a mãe. Então a mãe não merece ser adorada. A mãe foi uma pecadora. Jesus, ele não pecou. Ah, mas ela era virgem. Sim, virgem. Mas casou-se com José. Tiveram outros filhos. Não foi somente Jesus. A Bíblia fala que Maria e José não tiveram só Jesus. Tiveram outros filhos. Então como que nós vamos levantar uma padroeira, uma mulher que fez um papel muito importante? Eu concordo, não vou discordar. Mas ela não salva. Ela está esperando o dia do juízo final, assim como eu e você, nós vamos também. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. No último dia, todos ressuscitarão, todos. Todos. Pessoas que morreram lá há mais de 4.000 anos atrás irão ser ressuscitadas. E vai haver um grande tribunal, aonde a Bíblia diz que grandes e pequenos irão se dobrar diante de Deus. Lá não vai ter escapatória. Lá não vai ter como eu e você querer pagar propina para o juiz. No momento, enquanto eu e você estamos aqui, Jesus é o nosso advogado. Naquele último dia, ele vai ser juiz. Naquele grande dia, Jesus vai ser juiz. E ele que vai julgar grandes e pequenos. Ele que vai separar as ovelhas dos bodes, os injustos dos injustos, os que fizeram bem e os que fizeram mal. Vai haver uma separação. Os que creram e os que não creram. Vai haver uma grande separação naquele último dia. Todos serão ressuscitados. E vai haver um tribunal. E lá vai haver, muita gente vai sorrir. E muita gente vai chorar. Ah, muitos vão dizer: em teu nome eu preguei. Em teu nome eu fiz caridade. Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus vai olhar e falar: não. Apartai-vos de mim, praticar a iniquidade. Praticou pecado. Não se converteu. Não creu. Não obedeceu. Vai haver um julgamento, vai haver uma prestação de contas e vai haver essa separação. A Bíblia fala sobre isso. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia. Porque tem a história do começo ao fim. E o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo já o Apocalipse. Os acontecimentos mostram a volta de Cristo. Jesus breve voltará. Pegará esse mundo de surpresa. Os que não estiverem preparados não vai subir com o noivo. Não vai subir para com o céu. Só vai subir o homem e a mulher que creu na palavra, que obedece a palavra, que segue o evangelho, que pratica o bem,
joelhos se dobram. Somente vai alcançar o céu o homem e a mulher que se prostra perante Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele merece nós beijar o seu pé. Ele merece a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa obediência. Que o Espírito Santo venha falar contigo. E que o Espírito Santo venha te convencer. Você que ainda não creu no Evangelho. Você que ainda não creu na palavra. Você que ainda não creu que só o Senhor e Salvador Jesus Cristo salva. Hoje você tem a oportunidade de entregar o teu coração, a tua alma para Jesus. E Ele está batendo na porta do teu coração porque Ele quer entrar. Deixa Ele entrar no teu coração. E você vai ver. Você vai sentir a companhia de Cristo. Você vai ver a tua alma se encher de alegria. Mesmo que as coisas dessa vida de repente não estão favoráveis para você. Mas a esperança que vai brotar no teu coração, você não acha em qualquer esquina? Você não acha nesse mundo? Você só acha a partir do momento que você pegar a Bíblia, entrar no teu quarto, e lá só vai ser só sair quando Deus falar contigo. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Certo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe um dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem não. Filho tem de viver. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os teus planos são maiores que os teus. Abre os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferido que perder você. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma breve pregação. Já está com 53 minutos. A mensagem foi pregada, a mensagem foi transmitida para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe o seu lar, sua família, em nome de Jesus.